nesses 51 anos de profissão, quais foram os maiores aprendizados como jornalista? Um dos grandes aprendizados foi certamente esse de saber quais são os problemas causados por um processo de censura, né, como tivemos depois, sobretudo a partir de 68. Essa foi uma experiência terrível que a gente viveu, da censura, porque a censura é uma coisa que agride não só a sua capacidade, o seu direito de informação na época, mas também reflete para o futuro aí, nas gerações de jornalistas que vieram em seguida, que a gente não pôde ensinar outra coisa mais aprofundada. A gente não tinha muitas verdades a dizer para essas gerações que sucederam, mas essa foi uma experiência muito interessante, complicada e às vezes notando um certo complexo. E quando o senhor sai à rua, as pessoas te reconhecem, como que é esse carinho do povo? Eu vivi uma época do rádio em que a televisão era incipiente, ela estava apenas começando. Então os grandes fatos jornalísticos a gente tinha que cobrir pelo rádio, né? Daí o fato, por exemplo, em 1960 a gente tinha que se deslocar daqui para ir ao Rio, cobrir a chegada do Fidel Castro, né? A chegada do presidente Eisenhower dos Estados Unidos, os grandes acidentes rodoviários, aeroviários também tinha que cobrir, e fatos terríveis como, por exemplo, assim, o grande circo, o incêndio do grande circo de Niterói em 62, que foi a maior tragédia circense de todos os tempos, em todo o mundo, também estivemos lá para cobrir. O rádio deixou isso. Mas nessa época do rádio também, eu era locutor do chamado Noticiário Stenov, que era o principal noticiário da rádio na época. Aquilo marcou muito também. Apesar de em alguns episódios, como por exemplo em 61 e depois em 63, 64, a gente teve algumas limitações em matéria de censura. Mas ficou, sobretudo a experiência no rádio é muito dignificante. Qual matéria mais te marcou por você ter sido pego de surpresa? Pois teve um domingo de dezembro de 1962, eu vinha de Niterói com o Zé Carlos de Guimarães, um domingo, e estávamos retornando à cidade quando ocorreu um incêndio do circo americano de Niterói, onde, como eu falei com você, onde morreram 360 pessoas na época. E aquilo no carro nós tínhamos uma maleta para utilização em telefone, então fizemos a transmissão do incêndio pelo telefone para a Rádio Industrial. O Zé Carlos de Guimarães e eu. Aquilo marcou muito. Você é convocado a separar a emoção e a comoção da hora com a obrigação de transmitir o fato. Ricardo, e aqui no estúdio foi onde vocês gravaram o primeiro CD de vocês em 2005. Como que foi essa experiência? Qual foi o repertório, a produção desse CD? Bom, o CD esse aqui foi feito em 2005, aqui em Juiz de Fora, todo ele em Juiz de Fora, desde a concepção gráfica, impressão, todo ele foi feito aqui. E esse foi o primeiro CD do Zona Blue, 2005. E agora, em 2014, a gente está fazendo o nosso segundo CD autoral. Só que esse CD a gente está fazendo ele fora de... parte aqui dentro do meu estúdio, que é a pré-produção, e a partir da produção dele nós vamos fazer fora de Juiz de Fora, com um produtor, num estúdio bem melhor e tal, com mais recursos. Mas o esquema é o mesmo. Vai ser lançado em dezembro de 2014. E nesse primeiro CD, como que aconteceu a escolha das músicas, a produção desse CD? Então, a gente tinha algumas músicas próprias, antigas, nossas, de cada um dos integrantes. A gente aglutinou isso, ensaiou, e as 10 melhores músicas. E quais são as parcerias que o Zona Blue já fez, tanto no show, música? Bom, o Zona Blue, a gente faz parcerias com diversos artistas da cidade. Todo show do Zona Blue, todo aniversário do Zona Blue, a gente tem uma atração diferenciada. Por aniversário de 17 anos, nós chamamos atrações locais. A gente chamamos a Luciana Espedo, que é amiga nossa, que ela é vocalista na Blitz. Esse ano a gente trouxe o Sideral. No ano passado, além da Espedo, o Marcelo da Strike, que é de Juiz de Fora. A gente sempre pode, a gente chama artistas que estão no nosso convívio, que são nossos conhecidos, nossos amigos de estrada, parceiros, para estar naquele momento com a gente. Fique aí, ligadinho no rádio. Valorize aquele que pensa em você todo dia, o dia todo. E Kleber, você ajudou na implantação de várias rádios aqui em Juiz de Fora. Como que foi esse processo? A primeira foi a Rádio Nova Cidade. Eu participei como locutor. Eu era um dos 6 comunicadores. Eu vou citar alguns nomes, né? Eu, Natário Luz, Wilson Cid, Ivan Costa, José Renato e Paulo Roberto. Depois,
eu fui para a PRB3 e fui embora para o estado do Rio de Janeiro, para Angra dos Reis, onde lá eu tive os jornais, né? Lá também em Angra eu trabalhei numa emissora 1 ano, numa emissora AM, estruturando a programação da emissora. Voltando a Juiz de Fora, eu fiquei mais 1 ano, quase 2 anos, de novo na Rádio Nova Cidade, e fui convidado para implantar uma emissora FM aqui na cidade, chamava-se Rádio Farol FM 105,3, hoje é Rádio Itatiaia. Em seguida fui implantar a Rádio Alvorada FM, eu e Sérgio Pinho. Nós estruturamos a emissora também e foi um sucesso. A emissora, até hoje, ela é lembrada como uma emissora importante aqui na cidade de Juiz de Fora. Bom, depois aí eu vim para a universidade, né, fiz o concurso, fiquei 2 anos como professor substituto e agora mais 20, completando agora 2014, 20 anos como professor efetivo. E aqui também ajudei, na época, na direção do professor Márcio Guerra, ajudei na implantação da emissora laboratório aqui, da Faculdade de Comunicação. Trabalhei também na implantação de emissoras comunitárias aqui da região. E você foi um dos idealizadores aqui da Rádio Universitária. Como é que é ver hoje em dia a rádio em funcionamento? A gente sabia da necessidade, por isso que trabalhamos nessa implantação. Eu me lembro, na época, eu conversei com o diretor, o professor Márcio Guerra, e disse para ele da facilidade que seria implantarmos aqui uma emissora de baixa potência. E a partir da implantação, isso foi, se não me engano, em 96, por aí, a partir dessa implantação, os alunos passaram a interessar, o curso teve uma visibilidade diferente, né? Houve um crescimento importante, o treinamento do pessoal, o aperfeiçoamento, os alunos saindo daqui mais bem treinados, já praticamente prontos para assumirem funções em rádio, principalmente. E não saia daí, no próximo bloco nós vamos continuar a conhecer a carreira do jornalista Kleber Ramos. O programa volta já já. Empório Bahama Centro, a mais avançada tecnologia em supermercado em Minas Gerais.